Bem, nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o empresário Gustavo de Oliveira, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso. Nós vamos conversar aqui sobre como que é possível fortalecer o setor industrial em Mato Grosso, além de metas, expectativas para o ano de 2019 e tal. Mas eu quero começar a entrevista para repercutir a declaração do ministro Paulo Guedes, que falou o seguinte: nós temos que dar uma facada. O Bolsonaro gravou bem a facada, né? Então, o governo do Bolsonaro, nós temos que dar uma facada também no sistema S, porque não pensem vocês que nós vamos cortar dinheiro só da CUT. Vamos cortar do sistema S também. Se vocês forem inteligentes, cortamos 30%. Se os interlocutores não forem inteligentes, vamos cortar mais que isso. Primeiro, o que o setor recebe desse tal sistema S? E o que é feito com esse dinheiro? Qual o trabalho que o setor oferece em função desses recursos? Bom dia, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, bom dia a todos os ouvintes aí da Capital FM, é um prazer estar aqui de novo, falar de indústria, falar de Federação das Indústrias e do Sistema S. Antero, primeiro o ministro Paulo Guedes, ele, apesar de ser uma pessoa muito competente, e está trazendo propostas, eu diria, revolucionárias para o país, tendo a coragem de atacar muitos dogmas que muitos governos com mais popularidade, com mais capacidade de fazer enfrentamento não tiveram. Ele fala abertamente da reforma da Previdência, da reforma tributária, de diversas reformas estruturais que são muito importantes para o país. O problema é que nessa empolgação, às vezes ele comete alguns deslizes e nós precisamos sim reagir e pautar, dentro da verdade, os assuntos da nação. Primeiro, nós temos que reconhecer qual é o problema do país nesse momento. Para mim, existem 3 grandes problemas que precisam ser enfrentados. O primeiro deles é o desajuste nas contas públicas. E aí, Antero, se não tiver uma reforma do Estado, se não tiver um corte agudo na estrutura de governo, que é muito inchada no país inteiro, não adianta, porque cada vez mais imposto a sociedade não aguenta mais. A gente já tem aí 42% do PIB como carga tributária, a gente já paga imposto em cima de itens básicos para sobreviver, cesta básica, alimentos. O cidadão brasileiro não aguenta mais aumento de imposto, é muito caro viver no país e grande parte desse alto preço do país vem dos impostos. Então não adianta transferir mais dinheiro para o setor público. Tem que se fazer uma adequação do setor público. Passamos aí pela maior crise econômica do país nos últimos anos e tudo que nós acompanhamos em todos os estados do Brasil é que a despesa com folha de pagamento cresceu, a despesa com os poderes cresceu, os reajustes foram acima da inflação em muitos casos. A gente precisa fazer esse ajuste. O primeiro problema é esse: descontrole do gasto público de maneira generalizada no país. Os outros 2 são problemas gêmeos. A falta de desenvolvimento econômico, o país teve uma recessão e depois voltou a crescer em um ritmo muito tímido nos últimos 4 anos, e junto a isso o desemprego. O IBGE diz que nós temos 12 milhões de pessoas desempregadas, mas os números mostram, Antero, que existem hoje 20 milhões de brasileiros, que 12 estão desempregados, de acordo com o IBGE, mas existem outros 8 milhões que já ocuparam postos maiores no mercado de trabalho e que hoje sobrevivem com empregos onde ganham menos, onde trabalham em postos que requerem menos qualificação do que as que ele tem. Então, o problema do desenvolvimento econômico reduzido e do desemprego no país são 2 problemas gigantes que esse governo vai ter que enfrentar. E na nossa visão, Antero, é o Sistema S a estrutura com maior capacidade de resposta a esses 2 desafios. Apoio aos empresários, apoio ao investimento e qualificação da mão de obra, preparação do trabalhador brasileiro para esse novo momento econômico. Se eu falar de indústria aqui, a gente vai falar dos desafios da indústria 4.0, da automação. Se a gente for falar de comércio e serviços, nós vamos falar aí da economia digital, de gente que hoje consegue de casa trabalhar, prestar serviço para qualquer lugar do mundo. Tem gente aqui no Brasil prestando serviço para empresas chinesas, indianas, americanas. A gente pode falar do comércio digital,
Os desafios são imensos e o empresário brasileiro ele ainda não está pronto para enfrentar esses desafios. O trabalhador brasileiro ainda não tem qualificação para isso. Então, desarmar o Sistema S, reduzir recursos dele, me parece um grande engano no enfrentamento desses dois grandes problemas. Retomada do crescimento econômico e enfrentamento ao desemprego. Tá, mas o que o Sistema S recebe e o que o Sistema S faz, proporciona à população? Então vamos lá. O Sistema S ele é financiado ao contrário do que querem fazer crer. Primeiro, a reforma trabalhista no ano passado, ela atingiu sindicatos patronais e sindicatos laborais. Isso quer dizer que todos os sindicatos hoje no Brasil recebem menos contribuição sindical do que recebiam antes. O Sistema S ele é financiado por outra fonte, que não é a contribuição sindical, nem a contribuição confederativa. É um percentual da folha de pagamento das empresas que é destinado ao Sistema S. Então isso é recurso privado, tem alíquotas que variam de 0,7% até 2,5% do total da folha. No caso da indústria, 2,5% das folhas de pagamento do segmento industrial, que o empresário paga para o Sistema S para ter de volta serviços. Que serviços? O Senai aqui em Mato Grosso, por exemplo, já foi por 5 anos o melhor Senai do Brasil e depois, por mais 2 anos, o segundo melhor Senai do Brasil. Chegamos a fazer, nós temos aqui no estado, para que se tenha aí a dimensão, o ouvinte, nós temos aqui cerca de 130 mil pessoas desempregadas. O Senai, só o Senai em Mato Grosso, já teve há 5 anos atrás 153 mil qualificações em um único ano. Isso quer dizer que pelo Senai por ano podem passar mais do que todas as pessoas que estão desempregadas hoje no estado para ter uma qualificação para poder trabalhar. Fora isso, a gente presta saúde, assistência de saúde ao trabalhador da indústria, e assim também fazem os serviços sociais do comércio, da agricultura. Isso é gente que devia estar sendo atendida pela saúde pública, não consegue, Antero, e é atendida nas unidades nossas do SESI, com saúde ocupacional, com odontologia. A gente tem programas fantásticos aí para atender o trabalhador da indústria. Também o lazer, tivemos agora a reinauguração aí do SESI Parque essa semana. O lazer do trabalhador é importante, o esporte é importante, qualidade de vida no esporte amador. Nós temos uma ampla gama de serviços prestados à sociedade. E semana passada a CNI divulgou uma pesquisa feita pelo IBOPE nacionalmente, que mostra que quem conhece o SESI e o Senai aprova 93% como ótimo ou bom o trabalho dessas instituições. Aliás, isso falta em Mato Grosso, né? Pesquisas de índice de satisfação dos serviços oferecidos, né? Porque uma coisa é você conversar com a população sobre o SUS, outra coisa é você perguntar para o usuário do SUS. Essa que é a resposta que mais interessa. É isso que interessa, o atendimento a quem precisa. Quem precisa. E olha, para quem usa. Então, se 93% de quem conhece, de quem usa, né? usa e aprova com 93%, me parece que o caminho é ampliar a atuação e não reduzir, Antero. Tá. E vamos agora voltar para a sua gestão. Quanto tempo que é o mandato do presidente da Fiente? Bom, nós fizemos aí a reforma do estatuto há 2 anos e ficou decidido, são 4 anos de mandato sem direito à reeleição. Antes eram 3, com possibilidade de uma reeleição, podia ficar até 6 anos na presidência. A gente entende que isso é salutar, a alternação do presidente a cada 4 anos, coincidentemente vai coincidir com o período do governo estadual, então os presidentes de federação das indústrias vão poder articular junto com os governos estaduais políticas públicas para atração de investimento, para geração de emprego. Com efeito, o governador Mauro Mendes esteve conosco já diversas vezes, conversando sobre isso, sobre estratégias para atrair investimento para o estado de Mato Grosso e para gerar aqui mais empregos. A gente deve ter muitas ações nos próximos anos em cima disso. Só em um setor, o setor sucroalcooleiro, e o setor de etanol de milho no estado, só esse setor pretende investir mais de 5 bilhões de reais nos próximos 3 anos aqui no estado. São novas usinas de etanol de milho e ampliação das usinas de cana que aí existem, que vão gerar muito para o estado. Hoje a gente exporta milho aí a preço de banana e sem pagar ICMS por causa da Lei Candir. Para cada 600 milhões de reais de milho que a gente exporta, e não paga nada de ICMS, e milhares de caminhões andando para a estrada com produtos sem valor agregado, a gente pode gerar até 1,5 bilhão de reais
em produtos como etanol de milho, como DDG que vira ração, e esses produtos recolhem 80 milhões de reais de ICMS na sua comercialização. Então, olha que coisa fantástica. Nós estamos transformando algo que quase não tem valor em algo 3 vezes mais valioso e ainda contribuindo para o equilíbrio das contas públicas. Podia falar diversos outros setores industriais com esse enfoque. A questão da indústria têxtil, porque Mato Grosso tem energia, tem capacidade de receber indústria têxtil, tem a melhor fibra de algodão do Brasil, tem o melhor algodão do Brasil e é o maior produtor de algodão do Brasil. E por que não ter uma indústria têxtil? Esse é outro mercado que tem um potencial gigantesco. Eu conversei com dirigentes da AMPA, para a gente ter uma ideia aí de qual é o potencial de agregação de valor. Eles me disseram que a cada 600 mil reais de algodão em pluma que sai do estado, isso é matéria-prima para fazer confecção. Se o algodão em geral vai lá para o Nordeste, passa pela fiação, malharia, tecelagem, tinturaria, vai para o sul do país, que é onde tem um grande polo de confecção, notoriamente Santa Catarina. Se esses 600 mil reais de algodão que saem daqui virarem camisetas, essas camisetas já valem mais de 8 milhões de reais. Isso é mais processo industrial, mais agregação de valor. Você está 600 milhões, 600? reduz para 8 milhões? Não, cada 600 mil reais de camisetas... Vira 8 milhões. Vira 8 milhões, cada 600 mil reais de algodão, entendi. viram 8 milhões de reais em camiseta, que é o item de confecção mais barato, não é uma camisa, não é um paletó. Aproveitando a deixa dessa sua resposta, a gente tem debatido muito a questão da taxação do agronegócio, não taxação, cobra imposto, não cobra mais imposto, enfim. E discutido a questão da necessidade de ampliar e de fortalecer a agroindustrialização do Estado, né? Ainda que tenhamos dificuldades de logística, etc., mas esse é o caminho que efetivamente distribui renda, né? Porque você exportar as commodities e tal, você tem uma renda concentrada, né? Não ajuda o Estado no nível que poderia ajudar com a produção que nós temos. Você foi secretário de Fazenda, conviveu com toda uma situação de dificuldade de arrecadação, etc., já vinha da indústria, retorna agora para o setor industrial, e o grande desafio de Mato Grosso tem sido sempre essa questão da industrialização do Estado. O primeiro gargalo era energia, foi equacionado, estrada foi relativamente, nós temos uma situação hoje muito melhor do que há 15 anos atrás, né? As dificuldades são bem menores do que diz respeito ao transporte, logística, mas ainda assim esse fomento, esse incentivo às exportações desoneradas de imposto acaba, a meu ver, limitando um pouco o interesse do próprio empresariado do agronegócio em investir na agroindústria. Como é que você está vendo isso? O Estado está se transformando no Estado agroindustrial? Como é que está esse processo? Ou não está, ou poderia estar já num patamar mais elevado de industrialização? Bom, Mauro, eu penso que toda vez que a gente discute taxação do agronegócio, na história recente aqui, a gente acaba caindo por uma discussão um pouco apaixonada sobre se deve ou não ser taxado. Então, primeiro, uma coisa muito clara, a taxação do agronegócio, ela pode sim ajudar a resolver um problema das contas públicas do Estado. Esse é o efeito imediato. Mas o ideal seria que a União fizesse a compensação aos estados por tudo que eles desoneram na exportação. Talvez não tudo, mas se compensasse 30%, 40% do que dá de desoneração de ICMS para se exportar, as contas públicas do Estado estariam em uma situação muito melhor. A verdade é que a União vai produzir esse ano um déficit de 139 bilhões de reais e me parece que não tem capacidade para ajudar os estados exportadores. Vamos olhar o que acontece lá em Minas Gerais. Minas Gerais é um estado que tem até indústria automobilística, tem indústria siderúrgica ali em estados vizinhos, contudo é um grande canal de exportação de minério de ferro. Lá em Minas Gerais o minério de ferro é o que é para a gente aqui a commodity agrícola. É um produto in natura que sai para exportação sem pagar imposto, usa muita infraestrutura, porque é um grande volume de exportação, então consome muita estrada, consome ferrovia, portos e cria gargalos logísticos no estado. Eu tenho dito, a taxação do agronegócio, ela tem que ser revista e tem que ser calculada de tal forma
que atenda à capacidade contributiva que o setor pode ter com esse momento difícil da economia do Estado. Mas ela em nada ajuda na estratégia de industrialização do Estado. O que vai ajudar na estratégia de industrialização do Estado é ser muito agressivo na atração de investimentos e criar aqui ambiente de negócio favorável para o empresário. Cada vez que a gente se depara com mudança de regra no meio do caminho, cada vez que a gente atrai um investidor aqui para o Estado e no meio do caminho muda as regras, isso espanta outros. Você falou aí de energia, me permita dar um exemplo. A usina hidrelétrica lá de Sinop, ela cumpriu as condicionantes ambientais para sua instalação. Isso é um absurdo. Presta atenção nisso aí. Ela, em janeiro do ano passado, entrou com pedido de licença de operação, tendo cumprido todas as condicionantes ambientais, e até hoje ela não teve autorização. A obra já está 99% pronta. Ela não teve autorização para fechar as comportas e começar a encher o reservatório e começar a gerar energia. Isso acontece porque tem um imbróglio entre o Ministério Público Estadual e o Federal, que notificaram a SEMA para que ela não dê essa licença porque eles não concordam com as condicionantes. O empreendedor veio aqui, fez bilhões de reais em investimentos, 4 anos de obra, está com tudo pronto. Se não fechar as comportas agora para começar a encher o reservatório, só vai conseguir fazer isso no ano que vem, porque para de chover agora em fevereiro ou março. Que mensagem isso manda para todos os outros que estão na fila para construir usinas hidrelétricas aqui? Vamos pegar outro exemplo, a usina térmica aqui de Cuiabá, que depende do gás para fornecimento. Por causa do imbróglio jurídico entre o controlador da usina, a União e a Petrobras, não tem gás em Cuiabá. A usina térmica não roda, tem usinas térmicas com gás mais caro que vem do Quatar, vem do outro lado do mundo, para abastecer essas usinas térmicas no Nordeste, e a nossa, que tem gás boliviano aqui do lado, não funciona por causa de um entreveiro aí entre Petrobras, a controladora e o governo federal. Olha, esse é o tipo de coisa absurda. Você tem a estrutura toda pronta, o investimento todo pronto, e os empreendimentos no setor energético não entram em operação. Isso é um grande desrespeito ao investidor, e isso afugenta investimentos. Se nós não trabalharmos nessa agenda de estabilizar as regras no Estado, ninguém vai querer investir aqui, Mauro. Então, esse é um grande propósito. E sobre o algodão, que a gente falava agora há pouco, a gente precisa de grandes investimentos. Primeiro, sim, a matéria-prima é muito boa, Antero, mas nós precisamos de indústrias com alto grau de tecnologia aqui, como existem hoje no Egito, como existe aqui no Peru, que faz o algodão Pima, um dos melhores do mundo. O processo de industrialização é muito sofisticado, isso precisa de gente qualificada para operar essas indústrias. Conversei com um grande empresário da área de algodão e ele me dizia, olha, ele investiu mais de 40 milhões de reais para automatizar as suas usinas de processamento de algodão e faltava mão de obra qualificada para operar e configurar essas usinas. O Senai está treinando a mão de obra para que ele possa fazer isso. Ele, no ano passado, teve que trazer engenheiros de fora do estado e até de fora do país para operar essas usinas. O Sistema Indústria está indo lá fazer essa qualificação nas plantas dele. A gente pode fazer isso também no setor de etanol, soja, parar de vender soja para o chinês. O que nós temos que fazer é entender o que o chinês faz com essa soja. Processa e vira o quê e vende para quem? Corta o atravessador, Antero. Ao invés da gente ficar vendendo soja para ele, vamos industrializar essa soja e competir com ele. Gustavo, que a gente está tendo aqui, quer dizer, parece que é uma certa acomodação também do empresariado local, do estadual, no sentido de não investir na industrialização. Uma organização do Estado para dificultar isso? Não, por exemplo... Vamos aqui colocar o que acontece, na minha opinião, o que acontece de fato nisso. Um fator impeditivo nisso é porque isso não interessa a Brairo e Iraí. E como diz o Jaime Campos, isso aqui não pode virar um grande fazendão. Interessa a Mato Grosso a industrialização, porque vai gerar emprego, vai resolver os problemas das finanças públicas do Estado e vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo. E o Estado vai arrecadar muito mais, vai ter mais distribuição de renda. E não interessa a Brairo e Iraí. E, portanto, não acontece porque não interessa a Brairo e Iraí, que são os que têm CPF para patrocinar candidatos. Porque hoje, com a lei que você não pode pôr CNPJ, é o CPF que patrocina. Aí fica difícil. Antero, essa questão foi claramente colocada. Deixa eu fazer um contraponto aqui a você, porque... especialmente esse ano, eu me dediquei muito a entender o que acontece no agronegócio do Estado. Algumas revoluções estão acontecendo aqui e a gente às vezes não conhece.
Um desses grandes empresários que você citou, por exemplo, ele começou um projeto há 4 anos para tentar cultivar algodão sem agroquímicos, só usando biodefensores. O que é isso? Parar de usar produto químico e usar mecanismos como fungos, bactérias, que são naturais para dar suporte à lavoura. O que é genial, né? Ele já conseguiu fazer isso em uma área experimental de 400 hectares, já cultiva 1.500 hectares sem usar nenhum agroquímico e pretende nos próximos anos fazer isso em 150 mil hectares. Aonde estão essas fábricas de biodefensores? Estão aqui em Mato Grosso. São 4 plantas que estão distribuídas aqui pelo estado, que tiveram que ter muito investimento em pesquisa, em tecnologia e que agora estão prontas para produzir não só para esse grupo econômico, mas para todos os produtores. Vão ter que receber investimento, qualificação, o Senai vai estar lá junto, o SESI vai estar lá junto, produzir algodão sem nenhum agroquímico e produzindo os biodefensivos aqui no estado. Também conversei com eles sobre industrialização, Antero, com um grupo de produtores de algodão, onde estavam esses 2 que você citou aí. O que eu tenho defendido é que eles deveriam investir na indústria, porque eles ganham nas 2 pontas. E a pergunta foi clara. Por que não fazer os investimentos? Primeiro, porque há uma grande defasagem tecnológica da indústria brasileira e eles estão indo atrás disso. Conversando com o Egito, infelizmente, nesse ano aí que passou, o governo federal teve uma missão cancelada ao Egito, não sei se as pessoas aqui lembram, mas por causa aí de um entreveiro diplomático, a missão que iria ao Egito para conhecer o processo de industrialização do algodão, comandada pelo Itamaraty, com empresários matogrossenses, inclusive da indústria matogrossense, ela foi cancelada. A gente teve que reagendar isso para o primeiro semestre do ano que vem, mas nós vamos lá conhecer essa tecnologia e trazer essa tecnologia. Nós trouxemos no ano passado, nesse ano em setembro, dirigentes da Câmara de Comércio Árabe que ofereceram essa tecnologia para os brasileiros. Então, Antero, talvez a gente também não conheça um pouco do que está acontecendo dessa revolução agrícola e agroindustrial no campo e o potencial que isso tem. Eu disse aqui, 5 bilhões de reais só em etanol de milho, a gente não está falando ainda de algodão, a gente não está falando ainda de couro, a gente não está falando ainda de diversas matérias-primas que nós podemos e temos que industrializar aqui no estado. Pois é, porque a gente está defendendo aqui que esse é o momento da indústria e que o Mato Grosso tem como vocação ser o grande estado. Precisa superar, precisa dar logo esse passo. Agroindustrial do Brasil. É importante, né? As informações são importantes, porque assim, tem uma movimentação acontecendo, isso é importante. Né? E assim, eu não acredito, sinceramente, Gustavo, que Mato Grosso vai superar as dificuldades do estado, porque é um estado que tem muita demanda, né? O próprio negócio gera uma demanda enorme por estrada, por escola, por saúde, por tudo, né? Nas regiões do interior, mas não gera, em contrapartida, um imposto que poderia financiar isso com mais condições, com melhores condições para o estado. Então, assim, é fundamental. A gente falava aqui, você usou o exemplo do algodão. É preciso que o cara que produz algodão aqui tenha a visão de que ele precisa industrializar esse algodão aqui. Né? Porque isso gera emprego, isso gera renda, distribui renda, porque essa coisa da exportação de commodities é extremamente concentradora. Né? Então, essa acomodação que precisa virar. Né? Eu acho que a FIEMT, nesse sentido, cumpre um papel fundamental, né, de estimular isso e de ampliar esse debate, de trazer esse debate para o público. Essa notícia, por exemplo, que você nos dá aqui, da questão do interesse já de produzir, de industrializar o algodão aqui, já é uma grande notícia. Né? Isso muda. Aliás, uma coisa que o Antero fala muito aqui. A fábrica que teve daquele sinal, que foi da Sudã. Da Cotton King, você fala. Deve ser. Bom, era uma indústria têxtil, Antero, mas infelizmente ela não era competitiva, não era um projeto competitivo, defasado tecnologicamente. Vamos falar de tecnologia, muito importante para pegar esse gancho aqui do que o Mauro disse. Todo mundo sabe, as colheitadeiras, elas são produtos da indústria, que atendem ao agronegócio. Nós conversamos com 2 empresários que investiram muito em colheitadeiras e olha, para quem não conhece, essas colheitadeiras são indústrias sobre rodas. Elas não só colhem, mas já fazem um processamento de soja, de algodão, de cana. Praticamente... Na média mundial, os operadores utilizam 85% da capacidade do equipamento.
Os empresários investiram muito aqui em Mato Grosso, cada colheitadeira dessas às vezes custa 2, 4 milhões de reais, dependendo do equipamento, e elas estavam produzindo só 50% do que poderiam. O Senai está apoiando essas indústrias, falando aqui de gigantes de produção de equipamentos do agronegócio. A partir de fevereiro do ano que vem, nós vamos dar treinamento a esses trabalhadores da agroindústria para que eles possam ter melhor condição de operação. Ali em Barra do Bugres, nós inauguramos uma unidade do Senai há cerca de 20 dias, onde nós temos lá 2 simuladores computadorizados, parece aquela cabine de simulação de avião que a gente vê nos filmes, onde o cara, ao invés de voar no avião, ele entra numa cabine e a cabine simula tudo que o avião faz, mexe, passa imagem e tal. Nós temos 2 simuladores desses em Barra do Bugres, Antero, para ajudar o processo de colheita de cana, de 2 fabricantes diferentes. Para quê? Porque o cara que hoje investe tem só 50% de rendimento de volta do equipamento, para que ele possa ter 60%, 70%, 80% e se anime a industrializar. Olha o outro exemplo que eu dei, Mauro. O empresário investiu 40 milhões de reais em automação de indústrias de algodão, para processamento de algodão, e não conseguia dar partida nos equipamentos por falta de mão de obra qualificada. O Senai está lá dando apoio, eu tenho certeza que no próximo ano ele vai produzir 120%, 130% do que produziu ano passado, porque vai ter lá um trabalhador qualificado operando essas máquinas. É isso que a gente tem que vencer, entender o desafio. Muito fácil a gente criticar, a pessoa não quer investir, não quer fazer. Hoje, se eu não tiver uma mão de obra qualificada para mexer com a tecnologia e não tiver uma indústria com alto grau de tecnologia, você não é competitivo. O perfil desse trabalhador é completamente diferente do que se imagina, né? Porque você vai mexer com equipamento extremamente sofisticado. O trabalhador muda, viu, Mauro? O trabalhador não, mas eu estou falando o seguinte. Não, pois é, mas eu estou dizendo o seguinte: o cara precisa ter o mínimo de estudo, não é uma qualificação qualquer, porque o cara vai receber instruções complexas, não é uma coisa muito simples. Então, computador, é um negócio. Então vamos falar o que acontece, a mágica que acontece dentro das unidades do SESI e Senai. Primeiro, não é segredo para ninguém, o ensino público brasileiro não é muito bom, o ensino privado também às vezes não tem qualidade. Nós temos lá ensino desde criança no SESI Escola até educação de jovens e adultos, para eles aprenderem matemática e português. Depois o sujeito pode entrar no Senai sem saber ligar uma lâmpada, sem saber ligar um interruptor. Ele faz o curso de eletricidade básica, de mecânica básica, de hidráulica básica, vai avançando, aprende a mexer com componentes eletrônicos, aprende a programar esses computadores, que são os PLCs, que comandam a unidade industrial, e daqui a pouco, Mauro, é tão fácil para ele operar uma indústria inteira com um teclado, que às vezes é até igual uma tela de telefone na frente dele, como eu já vi. As usinas hidrelétricas mais modernas do estado, elas são operadas assim, com equipamento que parece um tablet. O operador aciona, desaciona, mas ele tem que dominar todo o conceito do que ele está acionando e desacionando ali na tela, para ele poder sentar naquela mesa de operação. É isso que o Senai e o SESI fazem. Eles pegam esse trabalhador que às vezes nunca teve uma oportunidade e vão qualificando. Se a gente trouxer aqui histórias de vida, nós tivemos há alguns meses um trabalhador que deu um depoimento, ele fez um curso no Senai de Cáceres, um curso de eletricista no Senai de Cáceres, e arranjou um emprego na Irlanda com o certificado que ele recebeu do Senai de Cáceres, está lá trabalhando fora do país. É essa capacidade que a gente tem de formar mão de obra muito qualificada para o futuro da indústria e do país. Tá, nós falamos aqui bastante sobre isso, eu quero só para encerrar, trazer uma problemática que é um problema do mundo moderno, que vai acontecer em Mato Grosso, vai acontecer no Brasil. Nós estamos vivendo já a 4ª onda, a 5ª onda, sei lá, da Revolução Industrial. Esse processo de automação é um processo de geração de desemprego. Você tem numa ponta a necessidade de qualificação, mas a máquina vai substituir muitos trabalhadores. Cada dia mais, né? A gente tem que estar preparado para isso. Isso em todos os setores, né, Tero? Não, em todos Pega o setor bancário, por exemplo, é um exemplo. Cada dia tem menos funcionários. Não vai precisar de motorista para dirigir carro. Já estão testando isso. A inteligência artificial vai colocar provavelmente pilotos. Você não precisa de piloto. Você vai ter um piloto lá, mas você vai voar no automático. Enfim, essa coisa é uma revolução que antigamente a gente via nos filmes e achava que não, aquilo é absurdo, né? 2001, Odisseia no Espaço, não sei o que e tal, aquilo é um absurdo. Alvin Toffler, quando escreveu A Terceira Onda, foi
Isso é um imaginário, um louco, e as coisas aconteceram. Nós estamos na 4ª e na 5ª onda. Como que nós vamos resolver isso para frente? Antero, vou ter o maior prazer de voltar aqui especificamente para falar do futuro do emprego, como a gente enxerga na indústria e no país. Mas olha, se todos esses investimentos acontecerem, nós vamos precisar de mais de 200 mil pessoas para ocupar esses postos de trabalho. Seja na construção dos empreendimentos, seja na operação em Mato Grosso. Nós só temos 130 mil pessoas desempregadas. Isso quer dizer que vai sobrar oportunidade nos próximos 5 ou 6 anos, Antero. Mas são oportunidades para empregos qualificados. Industrializar, né? Industrializando, verticalizando. Só confecção, se nós tivermos aqui tecelagem, malharia e confecção, qual é a dificuldade que você tem de hoje trabalhar para uma indústria de confecção? Você pode receber o seu kit lá, sua máquina de costura, seus equipamentos e trabalhar de casa. O futuro do emprego é esse, Antero. Ninguém vai mais se deslocar para ficar num grande galpão de atividade industrial. Muitas atividades vão ser descentralizadas, isso é um fato no mundo inteiro. Você fala assim, olha, os aplicativos, os carros podem ser autônomos, mas hoje você já tem gente que é motoboy e o patrão dele é um aplicativo que conecta ele com quem precisa daquele serviço de motoboy, quem precisa de um serviço de transporte autônomo de carro. O futuro do emprego, Antero, ele passa por uma requalificação até do nosso modelo mental. Nós precisamos estar preparados. E fundamental é entender que são melhores postos de trabalho. Acho que ninguém aqui quer que se gere mais emprego de colheita de cana na mão, como acontecia antigamente, os populares boias frias. Isso não é um emprego que tenha qualidade e que tenha boa remuneração. Mas muita gente quer ser operador de colheitadeira de cana, de açúcar. Você trabalha numa cabine, é quase um computador. A revolução industrial. O que nós precisamos é estimular a ter mais gente comprando mais equipamentos para gerar esses postos de trabalho. E, Antero, isso é uma tendência mundial. Nós só temos aqui pouco mais, quase cerca de 3,5 milhões de habitantes. Eu digo a vocês com certeza, acelerando a industrialização, vai faltar gente. Como hoje já falta, tem indústrias que já estão há 1 ano com vagas abertas e falta gente qualificada, gente comprometida para trabalhar nesses postos de trabalho. Eu tive uma vez em Ponte Lacerda, lá eles têm uma necessidade de indústria de mineração, né? Ali em Ponte Lacerda e tal, e eles trazem gente do Nordeste, de outros lugares para trabalhar, porque não tem mão de obra qualificada. Mas, Gustavo, eu acho que os ouvintes da Capital FM compreenderam um pouco mais o funcionamento Mas o Gustavo do sistema fica devendo visita aqui para a gente continuar esse debate. Sim, acho que é um debate super importante. Acho que o Mato Grosso, sem essa discussão, não avança. Vamos falar do futuro da indústria, da agroindustrialização do Estado e do futuro do emprego no Estado. A gente vai chocar os ouvintes aí com as oportunidades que chegarão aí nos próximos anos, tenho certeza. Tá certo. E a gente tem que investir em educação continuada. Gente, uma outra coisa, hein? Comunicação, né? Porque o povo para comunicar mal. Não é nenhuma crítica à assessoria de imprensa, não é isso, porque essa funciona, mas assim, no global, o agronegócio se comunica mal, você tem informações distorcidas de todo jeito. Não, se você for fazer uma pesquisa aqui, o que nós perguntamos aqui, não precisa ir longe, não é o povo que não conhece, não. Nós, jornalistas, formadores de opinião, não sabemos dessa enormidade de serviços que presta o Sistema S. O que você falou não sabíamos, o que você falou aqui. Investimento de 40 mil... Por exemplo, o agronegócio, que falou assim, tem empresário aí, 2 do que você citou, deve ser o Eraí ou o Brairo, eles se comunicam muito mal, pelo amor de Deus. Eles estão fazendo uma revolução ambiental nessa questão e se comunicam mal. Porque isso aí agrega simpatia, agrega valor, agrega outros valores que o setor precisa. Mas muito obrigado pela entrevista, Gustavo. Eu é que agradeço, um abraço a todos os ouvintes. 2019 vem aí com muito otimismo, gente. Eu vou voltar aqui, Antero, para dar muitas boas notícias aqui com vocês. Pode ter certeza disso. Obrigado. Amém. Obrigado,